Oi Mary, oi Vitória, bom dia a todas. Aqui é o Fernando. Eu gostaria, em primeiro lugar, de pedir desculpas pela demora no retorno dos exercícios, mas aqui nos últimos dias tem sido um tanto corrido aí, elaboração de prova, colocação dessas provas lá na plataforma, então o tempo tem ficado meio curto. Mas arrumei um tempinho aqui hoje e vou discutir aqui os 5 exercícios com vocês. Então vamos lá. A primeira questão. Analise as sentenças abaixo e marque a alternativa que apresenta a sequência correta. O que ele quer é que a gente julgue como verdadeiro ou falso cada uma dessas afirmações. Afirmação 1. Nas ondas longitudinais, a direção de propagação coincide com a direção de vibração. Ondas longitudinais, a direção de propagação coincide com a direção de vibração de seus pulsos. Isso daqui é verdadeiro, né? Na verdade, isso aqui é o que define uma onda longitudinal. Ondas longitudinais são aquelas em que a direção de vibração de uma partícula do meio é a mesma da direção de propagação da onda. Tá? Então, as ondas longitudinais elas têm essa característica. Por exemplo, uma mola, quando a gente estica uma mola e solta, a gente gera ali uma onda longitudinal. E a onda se propaga numa direção e a mola, as partículas da mola vibram naquela mesma direção. Então, afirmação 1, verdadeira. 2. Ondas não transportam matéria. Bom, aqui a gente tem o seguinte, as ondas, né, elas têm um princípio muito importante, que é o de transportar energia sem transportar matéria. Então, isso daqui também é verdadeiro. Né? É uma propriedade que as ondas têm. Elas transportam energia sem transportar matéria. Por exemplo, se a gente colocar uma rolha de cortiça, um recipiente com água, um tabuleiro com água, por exemplo, e bater com o dedo na extremidade desse tabuleiro com água, a gente vai gerar uma onda que vai se propagar pela água, e quando essa onda passar pela rolha de cortiça, ela vai efetuar um movimento de sobe e desce, oscilando, então chegou energia para ela para produzir essa oscilação, mas ela não vai se deslocar junto com a onda, então ela transportou energia para fazer a rolha oscilar, mas não transportou matéria, ou seja, não transportou a rolha em si, ela ficou parada onde ela estava. Tá? Então isso é uma propriedade que as ondas têm, transportam energia sem transportar matéria. 3. Uma onda produzida em uma corda tem direção longitudinal de propagação. Bom, as ondas produzidas em cordas são ondas transversais. O que são ondas transversais? Ondas transversais, vou até produzir um desenho para a gente entender. Isso aqui seria um esqueminha de uma onda numa corda, por exemplo. Né? Mal feito, mas só para a gente ter uma ideia aqui. Então, se a gente pegar uma partícula do meio, num ponto aqui dessa corda, por exemplo, à medida que essa onda vai passando por ele, esse ponto vai efetuar um movimento de sobe e desce. Então, ele vai para cima e vai para baixo. Né? Ele está se deslocando, ele está vibrando na vertical. Mas a onda está se propagando na horizontal. Então, eu tenho aqui o que caracteriza a onda transversal, que a direção de vibração de uma partícula do meio, que seria na vertical, é perpendicular à direção de propagação da onda. A onda se propaga na horizontal, as partículas vibram na vertical. Isso aqui é um exemplo de uma onda numa corda. Então, a onda numa corda, ela não é longitudinal. A onda longitudinal, como eu falei no início, né, eu tenho aqui, por exemplo, o som que se propaga no ar. Se eu pegar aqui uma partícula do ar, essa partícula vai efetuar um movimento para frente e para trás. E a onda ela está se propagando na horizontal. Então a gente tem aqui partícula do meio vibrando na horizontal, onda se deslocando na horizontal. Isso é exemplo de onda longitudinal. É a primeira que a gente falou lá no início, o caso da mola que eu citei. A onda numa corda é uma onda transversal. Então a afirmação 3 é uma afirmação falsa. E 4, ondas sonoras são exemplos de ondas eletromagnéticas. Ondas eletromagnéticas são aquelas que se propagam no vácuo, que não exigem um meio material para a sua propagação. O som exige, ele precisa de um meio material para se propagar. Então a afirmação 4 também é falsa. Então a nossa sequência é VVFF. A alternativa que traz isso para a gente é a letra D. Né? V, a afirmação 1 é verdadeira, a 2 é verdadeira, a 3 e a 4 são falsas. Ok? Próximo, número 2. USP desenvolve equipamento que faz cegos perceberem obstáculos por meio dos sons. O equipamento desenvolvido pela USP é baseado na ecolocalização e possibilita pessoas com deficiência visual
localizar os objetos ao seu redor utilizando propriedades da acústica. Seu funcionamento é baseado na... Como é que funciona esse ecolocalizador, essa ecolocalização? Nesse caso é um aparelho, né? A gente tem animais que se localizam a partir desse princípio também, mas aqui é um aparelho que está sendo produzido. Esse aparelho vai produzir uma onda ultrassônica, né? Uma onda sonora ultrassônica de alta frequência. Essa onda vai incidir sobre os obstáculos que estão à frente da pessoa e vai ser refletida. Quando essa onda for refletida, o aparelho vai captar novamente essa onda, né, que foi refletida pelo objeto, e aí ele vai conseguir ter noção da distância, né, a que ele se encontra do objeto. Então é assim que vai funcionar, ou é assim que funciona nessa ecolocalização. O aparelho emite uma onda ultrassônica, essa onda ultrassônica vai incidir sobre os obstáculos, vai ser refletida, captada pelo aparelho novamente, e a partir dessa onda captada, nessa onda refletida que ele vai captar, ele vai conseguir dimensionar de acordo com o tempo que foi necessário para esse som ser emitido e ser captado novamente, ele consegue dimensionar a distância entre a pessoa e os obstáculos. Então é assim que ele funciona. Seu funcionamento está baseado na letra A, reflexão das ondas sonoras e na medida do comprimento de onda e da frequência da onda sonora refletida. Bom, reflexão tudo bem, né? A reflexão das ondas sonoras sim, ele vai estar baseado nesse princípio. Mas medida de comprimento de onda e de frequência, não. O aparelho não vai fazer medida de comprimento de onda e de frequência. Ele vai estimar, né, basear naquele tempo, o intervalo de tempo entre a emissão do som e a captação dele refletido, ele vai conseguir localizar a distância então. Então a letra A não é. B, mudança na intensidade das ondas sonoras. Não, o som está sendo emitido pela mesma fonte, né? Então não vai ter alteração aqui na intensidade sonora. C, reflexão das ondas sonoras e na medida do intervalo de tempo entre a emissão da onda e sua recepção. Opa, isso aqui está certinho, né? Esses aparelhos eles funcionam dessa forma. Eles vão emitir o som, como eu disse, esse som, esse ultrassom vai incidir sobre o obstáculo, vai ser refletido, o aparelho vai captar essa onda refletida e, na medida desse intervalo de tempo aí, entre a emissão e a captação da onda refletida, ele vai conseguir identificar aí a distância que a pessoa se encontra do obstáculo. Tá? Então está aqui a resposta correta da letra C. Da número 2, letra C, desculpa. Só para a gente finalizar, aqui a alternativa D, emissão de ondas eletromagnéticas e a medida... Não, né? Como eu disse, esse princípio da ecolocalização, eles funcionam com ondas ultrassônicas. Né? E como eu disse na questão anterior, o som não é uma onda eletromagnética, é uma onda mecânica, que necessita de um meio para sua propagação. Então, número 2, gabarito C. Número 3, assinale a alternativa correta quanto a elementos e propriedades das ondas. A distância entre a crista e um vale é chamada de comprimento de onda. Eu vou fazer aqui um esqueminha, só para a gente entender aqui, ó, uma onda, uma corda, por exemplo, só para a gente ter uma noção aqui. Aqui estão as cristas e aqui estão os vales. Tá? Então aqui eu tenho uma crista, o ponto mais alto, o vale, que é o ponto mais baixo. Ele está dizendo na letra A que essa distância entre uma crista e um vale representa o comprimento de onda. Isso é falso. Tá? O comprimento de onda é a distância de uma crista a outra. Tá? Ou de um vale até o outro. Também poderia ser. Desse vale aqui até o vale de cá. Cristas são os pontos mais altos, vales são os pontos mais baixos. Então, um comprimento de onda é uma distância de uma crista até outra. Por exemplo, isso daqui é um comprimento de onda, que a gente representa pela letra grega lambda. Ou a distância de um vale até outro, que também seria um comprimento de onda. Tá? Então, lambda. Então, a afirmação A está errada. A distância entre uma crista e um vale não é um comprimento de onda. B. A velocidade de propagação de uma onda varia em materiais homogêneos. Velocidade de propagação é uma característica do meio. Ela só muda se mudar o meio. Então, nesse caso, como a gente está supondo materiais homogêneos, o meio é o mesmo. Então, a velocidade de propagação é a mesma. Então, a velocidade não varia em materiais homogêneos. Tá? Então, a afirmação 3, a afirmação B também é falsa. C. A velocidade de uma onda está relacionada com a sua frequência. Isso aqui está certíssimo. Né? V é igual a lambda E, que é a equação fundamental do ondulatório. Então, essa questão aqui, ela traz para a gente a
essa fórmula, né, traz para a gente essa relação aí. A velocidade ela depende do comprimento de onda, que é o lambda, e da frequência. Tá? Então a velocidade está relacionada com a sua frequência, sim. E D, a amplitude de uma onda é a metade do comprimento de onda. Não, a amplitude é a distância da posição de equilíbrio até o extremo superior ou até o extremo inferior. Okay? Então a única afirmação correta que a gente tem, essa número 3, é a letra C. Está passando sozinha aqui, número 4 já apareceu, né? Não sei o que está acontecendo aqui, mas vamos partir para ela também. Número 4. O gráfico a seguir retrata uma onda que se propaga com velocidade variável. Isso aqui é importante, tá? A velocidade dessa onda é variável. O V varia. Então está aqui o gráfico, né, dessa onda que traz para a gente aqui a amplitude. Como eu disse, a amplitude é a distância da posição de equilíbrio, que seria essa linha horizontal aqui, até um dos extremos. Pode ser o extremo superior ou o extremo inferior. Tá? Isso daqui é a amplitude. Tá? A distância dessa linha horizontal até o ponto mais alto ou até o ponto mais baixo. Sobre a onda retratada, é correto afirmar... desculpa. Então aqui esse gráfico está trazendo a amplitude em função do comprimento de onda aqui. Um comprimento de onda, como eu disse, seria a distância entre duas cristas consecutivas. Por exemplo, a gente poderia pegar daqui até aqui. Isso é um comprimento de onda. Tá? Pelo nosso gráfico aqui, cada quadradinho desse está representando meio centímetro. Então aqui o nosso lambda, por exemplo, né, se eu for tomar essa distância daqui até aqui, né, 1, 2, 3, 4 quadradinhos. 4 quadradinhos de meio centímetro cada um. Isso dá um lambda de 2 centímetros. Então, o comprimento de onda dessa onda, ele é igual... Opa, deixa eu só apagar aqui, já que eu ali. Ele é igual a 2 centímetros, tá? Então, aqui, deixa eu voltar aqui o risquinho e aqui, tentar fazer um aqui. Isso, beleza. Então, 2 centímetros é o comprimento de onda. Ele é constante, né? Se a gente for medir dessa crista aqui até a crista seguinte, que seria essa daqui, olha, também tem 4 quadradinhos. 4 quadradinhos, cada um valendo meio, mais 2 centímetros. Então, o comprimento de onda ele é constante, a velocidade é que é variável. Sobre a onda retratada, é correto afirmar que a amplitude é constante. Falso. Né? A gente pode observar aqui que a amplitude varia de uma parte para outra. Aqui a gente tem uma amplitude de meio, aqui já é uma amplitude de 1, né? Cada quadradinho aqui é meio, então aqui é 1 quadradinho meio, aqui são 2 quadradinhos, 1. Então a amplitude ela é variável, ela não é constante, então a afirmação A é falsa. B, a sua frequência, já vou responder a B e a C juntas aqui, ó. A sua frequência e o seu comprimento de onda são constantes. Então, podemos observar aqui que o lambda e o f eles estão relacionados com a velocidade. Né? A gente viu aqui pelo gráfico, né, que o comprimento de onda, que é o lambda, está constante. Então, esse cara aqui não está variando, o lambda, ele é o mesmo valor o tempo todo. Mas o exercício disse que a velocidade é variável. Então, se o lambda está constante, mas a velocidade está variando, a frequência, claro, vai ter que variar junto para acompanhar essa variação de velocidade. O lambda não altera, então se eu vario o v, o f vai ter que variar também. Então, a frequência não é constante. Mas a gente tem uma formulazinha aí que fala que o período é o inverso da frequência. Então, se a minha frequência, o meu f está variando, lógico, o meu t também vai estar. O meu t é o período. Então, o período ele também é variável, já que a frequência é variável. Tá? Então, não é nem a letra B nem a letra C. E na letra D, a amplitude máxima da onda é igual a 1,4. Bom, a amplitude máxima seria esse pico aqui da onda. Né? É a distância máxima que ela se afasta ali da posição de equilíbrio. Se a gente observar aqui, né, fazendo a leitura pelo gráfico, esse pico, esse ponto aqui, ele corresponde a aproximadamente, né, fazendo a leitura aqui, a 1,4 mesmo. Então, eu posso dizer que essa alternativa D está correta. A amplitude máxima da onda é igual a 1,4 centímetros. Então, a letra da 4 é a letra D. E a 5, e última aí, diz o seguinte: na figura está representada a configuração de uma onda mecânica que se propaga com velocidade de 20 metros por segundo. Então a gente já tem a velocidade dessa onda. Uma outra informação que a gente pode tirar aqui dessa onda é o comprimento de onda. Ele está dizendo para a gente que cada pedacinho desse, a onda está dividida em vários pedacinhos, né? Cada pedacinho desse corresponde a 20 centímetros.
Como a gente falou, o lambda, que é o comprimento de onda, uma das formas da gente obter essa medida seria a distância entre uma crista e outra. Então, aqui eu tenho meu lambda como sendo essa distância aqui, certo? Então, eu tenho, olha, 20 centímetros cada pedacinho desse. Então, eu tenho um pedacinho aqui, isso daqui vale 20, e cada um desses outros pedacinhos que compreendem o meu comprimento de onda também vale 20. Então, 20 aqui, 20 aqui, 20 aqui e 20 aqui. Ou seja, o meu lambda ele vale 20 mais 20, 40, 40 mais 20, 60, 60 mais 20, 80. Certo? Então, aqui o meu lambda é igual a 80 centímetros, que eu vou transformar para metro. Então, isso daqui é igual a 0, porque ele quer a frequência em Hertz. Hertz é tudo sistema internacional, então preciso transformar aqui. 80 centímetros corresponde a 0,8 metros. Ele já deu a velocidade, que é 20. Tá? Então, aqui é 20 metros por segundo. E agora a gente vai usar isso na forma. Tá? Eu só vou colocar a solução, só que eu usei aqui um valor errado. Viu? Olha, a velocidade é 20 metros por segundo, o lambda é 80, tá? Então aqui não é 40, é 80. E aí isso dá 0,8. Passar para metro. Então, substituindo na fórmula V igual a lambda F, né, que é a forma, equação fundamental da ondulatória, V é igual a lambda vezes F. A gente quer descobrir aqui a frequência, então nós vamos substituir o V, que é 20, o lambda que é 0,8, então aqui é 0,8 vezes F. Vou passar esse 0,8F para cá, tá? Então aqui 20, 0,8F, desculpa, aqui eu coloquei um 0,8, deixa eu apagar, aqui é 0,8F, aqui, tá? 0,8F é igual a 20. Vou passar o 0,8 dividindo para cá. E aí, fazendo essa continha aí, né, 20 dividido por 0,8, nós vamos encontrar um valor de 25 Hz. Então, aqui, ao invés de 50, é a metade, tá? Aqui é 25 Hz. Aqui eu errei ali, coloquei 40 ao invés de 80, tá? Por isso que deu esse probleminha aqui. Mas então a frequência dessa onda é 25 Hz, gabarito D. Tá? Então aqui o detalhe, né, é achar esse comprimento de onda a partir da medida que ele deu, cada pedacinho desse vale 20, entender que o comprimento de onda seria a distância entre duas cristas consecutivas, tem 4 pedacinhos desses ali, 4 vezes 20 dá 80 centímetros, que eu preciso transformar para metros, e depois substituir isso na equação fundamental da ondulatória, que é V é igual a lambda F. Ok? Então, gabarito D. Então é isso, né? Tá aí os 5 exercícios, né? Espero que eu tenha ajudado, que você consiga compreender qualquer coisa pelas ordens. E mais uma vez eu peço desculpas aí pela demora, né? Mas é que ultimamente tem aparecido muita coisa para a gente discutir e resolver aqui. Tá? Um abraço e precisando, estou aí às horas.